Fala galerinha, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Matemática. E hoje vamos trabalhar mais um conteúdo e esse conteúdo de hoje se chama Relações entre ângulos. Vamos trabalhar vários ângulos, tá? Então presta bastante atenção que são conteúdos muito importantes que vocês vão ver da agora para frente. Primeiro temos aqui ângulos consecutivos. O que são ângulos consecutivos, né? Dois ângulos são consecutivos quando apresentam o vértice de um lado em comum. Nesse caso aqui eu tenho um lado, né, gerando aqui o A até o O. Aí aqui eu tenho um vértice. Esse vértice liga o ponto do O até o B e também liga do ponto O até o ponto C, tá bom? Isso me gera três lados e dois ângulos. Um ângulo está de branco e o outro ângulo está pintado de vermelho. Como é que eu vou descobrir quais são os ângulos consecutivos? Aqui ele fala para mim que são dois ângulos consecutivos quando apresentam vértice e um lado em comum. Então, para me representar esse ângulo, como eu vou fazer? Por exemplo, eu vou representar o ângulo vermelho. Então, eu vou representar ele por A, chega no O. O ângulo está no O, então eu vou colocar um acento circunflexo nele e vou sair do O até o B. Isso quer dizer que eu estou falando desse ângulo vermelho, certo? Estou falando do ângulo vermelho. Ele é consecutivo a quem? Ao ângulo branco. Então, esse ângulo e esse outro ângulo aqui, ó, que é do B até o O, que eu estou falando do ângulo branco agora, então do B até o O e do O até o C. O que acontece? Esses dois ângulos, eles são ângulos consecutivos, porque apresentam um vértice e um lado em comum. Aqui o vértice e o lado em comum que eu tenho entre eles. Ele precisa de apresentar só um vértice e um lado em comum, eles são ângulos consecutivos. Tem outro exemplo, professor? Tem. Tem esse exemplo aqui, eu vou pegar todos esses ângulos, eu posso pegar todo mundo também, eu posso pegar o vermelho e o branco, eu vou pegar o vermelho e o branco. Então eu vou sair do A, vou passar pelo O e vou chegar até o C. O que quer dizer com isso? Isso aqui eu peguei todos esses dois ângulos, tá? Peguei tudo isso aqui. Ele é consecutivo a quem? Ele é consecutivo ao ângulo vermelho. O A, O, B. Ele é consecutivo, por quê? Se eu pegar todos esses dois ângulos e comparar com esse ângulo aqui, eles são ângulos consecutivos, porque eles têm um lado em comum e um vértice em comum. Qual lado em comum é esse? Esse lado aqui e esse lado também é comum entre os dois, porque um está dentro do outro, tá? Outro exemplo, temos o seguinte, vou repetir tudo de novo, do A até o O, até o C, pegando todos esses dois ângulos. Ele é consecutivo a quem? Eu já peguei o ângulo vermelho, então agora eu vou pegar o ângulo branco de B, O, C. Estou pegando esse ângulo branco. Então, o ângulo total aqui, tudo, né, de A, O, C, ele é consecutivo de quem? Desse ângulo branco, porque o vermelho eu já peguei aqui nesse segundo exemplo. No terceiro exemplo, eu peguei o ângulo branco. Então, todos esses são exemplos de ângulos consecutivos, tá? Agora, vamos para os ângulos adjacentes. São ângulos consecutivos, então um ângulo adjacente, ele precisa de ser um ângulo consecutivo, então é o que já vimos, ou seja, um lado em comum e não tem pontos internos em comum, ele não pode ter pontos internos. Então eu vou ter só um exemplo que eu posso lhe dar, são aqueles ângulos que ficam um do lado do outro, que são ângulos adjacentes. Como são esses ângulos? Como eu posso escrever esse ângulo? Eu vou escrever o ângulo vermelho primeiro. AOB, o ângulo vermelho é adjacente a quem? Ao ângulo BOC. BOC. Então esse aqui é o ângulo vermelho. Tá vendo que está do lado do ângulo branco, que é o BOC? BOC. Então, é o ângulo branco, está do lado do ângulo vermelho, eles são chamados de ângulos adjacentes. E é o único exemplo que eu tenho para esse tipo de ângulo, tá bom? Ah, professor, mas
eles não são ângulos consecutivos? Sim, só que aqui ele fala, ó, não tem pontos internos em comum. Esses dois exemplos aqui, ó, eles têm pontos internos, porque quando eu pego tudo e pego só o vermelho, eu estou pegando o vermelho novamente, né? Estou pegando ele de novo, então não posso ter pontos internos em comum. Então, só um exemplo para o adjacente, que é aquele ângulo um do lado do outro. Não pode estar um em cima do outro ou um dentro do outro. Isso não pode acontecer, tá bom? Segunda parte é a relação formada por duas retas paralelas e uma transversal. O que isso significa, professor? Eu vou ter sempre duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Quais são esse tipo de reta? Retas paralelas são essas duas aqui, que eu chamei de R e S, tá vendo? Paralelas. É aquelas retas que nunca se encontram, parece o trilho do trem, elas nunca se encontram, fica ali uma do lado da outra. Isso são retas paralelas. E qual é a reta transversal? Reta transversal é essa reta T aqui, ó, cuja setinha está indicando aqui, ó, tá vendo? O que isso me gera? Me gera 4 ângulos. Olha na parte de cima, eu tenho um ângulo A, B, C e D, e nessa parte de baixo eu tenho um ângulo E, F, G e H. Tá vendo? 8 ângulos. Outra coisa que eu tenho que prestar atenção aqui são o quê? O lado direito e o lado esquerdo. Quando eu olho assim, tudo que está à direita da reta transversal, que no caso é o ângulo B e o ângulo A, ângulo F e o E, é tudo do lado direito. Do outro lado da reta transversal é o lado esquerdo. Então vou ter o ângulo do lado esquerdo, o C, o D, o G e o H. Muito importante isso. Outra coisa importante também é saber quais são os ângulos que são internos e externos. Os internos, eles têm que estar dentro das duas retas paralelas. Quais são esses ângulos internos? Esses dois ângulos aqui, ó, D e A, e o G e o F. Porque aqui está dizendo para mim que todos os ângulos que estão entre essas duas retas transversais, ele é chamado de ângulo interno. Quando ele está para o lado de fora, aqui, ó, chamado de externo. Externo é o B e o C, e externo aqui eu tenho o ângulo E e o ângulo H. Agora vamos trabalhar as nomenclaturas que podem vir em exercícios para vocês responderem. E eu vou explicar cada uma, tá? Então temos várias nomenclaturas, vamos descobrir o que são elas. Defina os ângulos correspondentes. Quando você escutar a palavrinha correspondentes, quer dizer que são aqueles ângulos iguais, tá bom? Quais são esses ângulos correspondentes? Por exemplo, eu vou comparar o ângulo de cima com o ângulo de baixo. Os 4 ângulos de cima eu vou comparar com os 4 ângulos de baixo. Quais são aqueles ângulos correspondentes, que quer dizer que são iguais, né? Vou colocar aqui, ó, iguais. Correspondentes quer dizer que eles são iguais. Então, qual é o correspondente ao ângulo A? Se você observar o mesmo sentido, olha, essa reta descendo aqui é a mesma reta que está descendo aqui. Essa reta paralela tem o mesmo ângulo dessa reta paralela, então se elas são paralelas, tem o mesmo ângulo. Quer dizer que esse ângulo A, ele é correspondente ao ângulo E, quer dizer que eles são iguais. A e o ângulo E. Beleza. Quais são os outros ângulos correspondentes? Seguindo o mesmo raciocínio. O ângulo B é correspondente a quem? Ao F. Ângulo B e F são correspondentes. O que mais que temos aqui? O ângulo C é correspondente ao ângulo G. O C é correspondente ao ângulo G. E o que mais temos? O D é correspondente ao H. O D e H. Certo? Finalizei todas. Não tem mais nenhum correspondente. Agora vamos para os ângulos alternos internos. A palavrinha alternos quer dizer alternado. Alternado é um do lado direito e o outro do lado esquerdo. Se ele está falando em internos, então eu vou olhar dentro das duas retas paralelas. Então aqui, ó, alternos. Se eu pegar o ângulo A, ele está do lado direito e ele é interno. Então eu tenho que pegar outro ângulo interno, só que do lado esquerdo. Quem que é o outro ângulo interno do lado esquerdo? O G. Então o A vai ser alterno interno de quem? Do ângulo G. Certo? Outro exemplo,
O ângulo D está do lado esquerdo, ele vai ser alterno interno de quem? Do ângulo F. Então, D e F. Lembrando que sempre eu vou colocar esses acentos circunflexos em cima, que eu estou tratando de ângulos, tá? Em cima das letras. Beleza, falei de todos os alternos internos. Agora eu vou falar de alternos externos. Alternos, então eu vou falar do ângulo B primeiro. Quem que é alterno externo dele? Alterno externo dele é o ângulo H. Então, B, alterno externo dele é o ângulo H. E, por fim, temos o ângulo C. O ângulo C, ele é alterno externo de quem? Ele é alterno externo do ângulo E. Por quê? Ele está do lado esquerdo, o E está do lado direito e eles são externos, eles estão fora das duas paralelas. Então, ângulo C e ângulo E são ângulos alternos externos. Esses ângulos alternos externos, o que eles são? Porque os correspondentes são iguais. Os ângulos alternos internos, eles também são iguais, eles têm os mesmos valores. Aqui, ó. Iguais. Ah, professor, o que isso quer dizer? Vamos supor que aqui tem 120 graus. O ângulo E também vai ter 120 graus. Isso que quer dizer iguais, tá bom? Isso aqui tem 110 graus. Aqui tem 110 graus também, porque eles são ângulos alternos externos. Tanto os internos e os externos são iguais. Então, todos esses ângulos aqui, ó, são iguais. O A é igual a G, o D é igual a F e assim por diante. Agora vamos falar dos ângulos colaterais, tá? Muita atenção que os ângulos colaterais, eles indicam o mesmo lado, tá? Se está falando do lado direito, eu vou usar todos do lado direito. Se eu estou falando do esquerdo, vou usar todos do lado esquerdo. Então vamos lá. Ângulos colaterais internos. Então, internos colaterais ao A é o F. Então, o ângulo A é colateral interno ao ângulo F, porque estão todos do lado direito, tá? A e F. Beleza. Qual mais? D e G. D e G. Beleza, só tem dois. O que mais? Colaterais externos. Colaterais, então vou pegar todos do lado direito, que é o B e o E, externos, né? Vou pegar fora das duas paralelas. Então, B é colateral externo a o E, ângulo E. E se eu pegar o ângulo C, ele vai ser colateral externo a quem? Ao ângulo H. Outra coisa importante, esses ângulos são iguais? Não, muita atenção. Esses ângulos, é o que eu posso dizer que eles são ângulos suplementares. Ah, mas professor, o que são ângulos suplementares? São aqueles ângulos que quando eu somo, por exemplo, aqui, ó, somo o ângulo A mais o ângulo F, tem que ser igual a 180 graus, entendeu? A somatória dos dois tem que ter 180 graus. Por exemplo, vamos supor que o A aqui, ele tem 100 graus. Então, a letra F tem que ter 80, porque quando eu somo os dois, tem que dar 180, ok? Então, quando você ouvir a palavrinha colaterais, indica que são dois ângulos que tem que somar, quando somo dá 180, ok? Por fim, ângulos opostos do vértice. O que é isso? São ângulos opostos. Quando você tem duas retas que cortam entre si, o que acontece? Gerou para mim 4 ângulos. Aqueles ângulos opostos que estão um de frente para o outro são chamados ângulos opostos pelo vértice. Quem que é o vértice aqui nesse caso? O vértice é aqui, ó. Ângulo oposto do vértice. Quem que é o ângulo oposto do A? O ângulo C. Então, o A tem o ângulo C como oposto. Beleza. O que mais? O ângulo B, quem que é oposto a ele? O ângulo D. B e D. Tranquilo, né? Vamos para o próximo aqui para nós descobrirmos quem são os opostos. Aqui eu tenho meu vértice, que é o cruzamento dessas duas linhas. O que acontece? O ângulo oposto ao E é o ângulo G. E e G. E por fim, o F é oposto ao H. F oposto
ao H. Entendido? Ah, professor, esses ângulos opostos significam o quê? Significa que eles são iguais também. Tá? Tem o mesmo valor. Ah, professor, então quer dizer que se o E é 115 graus, o G também é 115 graus. Ok? Então, minha aula fica por aqui. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.